Você lembra daquela sensação gostosa de ligar a televisão às 8 da noite, sentar no sofá e ver aquele mundo de brilho, festas e sorrisos? A gente cresceu achando que a vida dos nossos artistas favoritos era um verdadeiro conto de fadas. Dinheiro, viagens internacionais, capas de revista. Parecia que a tristeza era proibida dentro da Rede Globo. Mas, minha amiga, a realidade é muito mais cruel do que qualquer vilã de novela do Manuel Carlos. Hoje, eu preciso te contar uma história que dói, mas que precisa ser dita. Vamos abrir a caixa preta da depressão na televisão brasileira. Vamos falar dos ídolos que você amou, que te fizeram rir, mas que morreram chorando sozinhos. Por que a indústria descarta os mais velhos? O que estava escrito na carta que o Flávio Migliaccio deixou? Mas calma, esse vídeo não é só sobre tragédia. Fica comigo, porque eu vou te mostrar como o Fábio Assunção e a Vera Fischer saíram do fundo do poço quando todo mundo apostava que eles já tinham acabado. E o mais importante, no final eu vou te ensinar a identificar se alguém aí na sua casa, um filho, um marido, está pedindo socorro em silêncio e você não viu. Prepare o coração. A cortina vai se abrir agora. Quem aqui não se lembra do tio Maneco? Ou do seu Xalita de tapas e beijos que adorava um quibe e uma confusão? Flávio Migliaccio, um gigante. Foram mais de 60 anos dedicados a fazer a gente sorrir. Mas você sabia que, por trás daquele bigode simpático, existia um homem profundamente machucado? Em maio de 2020, o Brasil acordou com a notícia que ninguém queria ler. Flávio decidiu partir aos 85 anos no sítio onde morava. A pergunta que não quer calar é: por quê? Ele tinha fama, tinha respeito, mas não tinha esperança. Flávio deixou uma carta, e não foi uma carta qualquer. Foi um manifesto que sacudiu o país. Escute bem o que ele disse. Abre aspas. A humanidade não deu certo. Fecha aspas. Você tem noção do peso disso? Ele olhava para o mundo, para a forma como os idosos são tratados no Brasil, como se fossem um peso morto, e não via mais sentido em continuar. A verdade nua e crua, que a TV tenta esconder, é que o ator idoso sofre. O telefone para de tocar, os convites somem. O salário cai drasticamente. Eles deixam de ser galãs respeitados e viram apenas o avô de alguém no roteiro. A depressão do Flávio foi alimentada pela sensação de inutilidade. Ele sentia que seu tempo tinha passado e que o país não valoriza sua memória. Foi um tapa na cara da nossa cultura. E, infelizmente, o Flávio não foi o único. Lembra do Dr. Salvatore da novela favorita? O grande Walmor Chagas, um homem culto, lindo, de voz imponente. Ele teve o mesmo destino triste em 2013. O Walmor dizia aos amigos mais próximos uma frase que corta o coração: eu não quero dar trabalho. Eu não quero ser um fardo para ninguém. Preste muita atenção nisso. O medo da dependência, de virar um estorvo para a família, é um gatilho terrível para a depressão na terceira idade. Eles, que foram reis e rainhas dos palcos, preferiram o silêncio eterno do que a suposta vergonha de precisar de ajuda para andar ou comer. Isso não te dá um nó na garganta de saber que tantos idosos pensam assim, calados, aí do seu lado, mas se com os homens a solidão dói. Com as mulheres, a indústria consegue ser ainda mais perversa. O que aconteceu com a atriz que vamos falar agora é de revirar o estômago. Leila Lopes, a inesquecível professorinha Lu de Renascer. Olhos verdes hipnotizantes, rosto do anjo. Nos anos 90, ela era a namoradinha do Brasil. Tinha tudo para ser a nova Regina Duarte ou Suzana Vieira. Mas a vida dela virou um inferno. E a culpa foi da língua ferina das pessoas. Leila entrou numa espiral de depressão profunda. Sabe por quê? Porque ela cometeu o crime de envelhecer e de se envolver em polêmicas. A imprensa e o público massacraram essa mulher. Inventaram fofocas, disseram que ela estava na miséria, julgaram a vida pessoal dela sem piedade. Em 2009, Leila também nos deixou. E ela também deixou uma carta, mas diferente do Flávio, a carta dela era cheia de mágoa com as pessoas que a julgaram. Ela se sentia sozinha, traída. Agora,
Pare e pense comigo. Quantas vezes a gente não julgou uma atriz que apareceu um pouco mais gorda, ou com um rosto diferente, ou que estava sumida da TV? A pressão estética sobre a mulher é um veneno. A depressão da Leila não nasceu do nada. Ela foi plantada dia após dia por críticas cruéis e pela falta de oportunidades de trabalho. Ela gritou por socorro várias vezes, mas a gente só ouvia as fofocas. É triste, é revoltante, mas eu prometi que não íamos ficar só na escuridão, porque existem aqueles que desceram até o fundo do poço, olharam para a morte de frente e disseram: hoje não. Você precisa ver como este galã aqui deu a maior volta por cima da história da TV brasileira. Fábio Assunção, o príncipe da TV, o homem mais cobiçado dos anos 2000. De repente, ele virou piada nacional. Você lembra, não lembra? Os memes na internet, as máscaras de carnaval, com o rosto dele alterado. As pessoas riam da doença dele. A dependência química e a depressão andam de mãos dadas, minha amiga. Fábio perdeu contratos milionários, perdeu a credibilidade, perdeu a saúde. Todo mundo dizia nos corredores: acabou. O Fábio Assunção já era, mas eles esqueceram a força de um homem que quer viver pelos filhos. Fábio fez o impensável. Ele não só buscou tratamento médico, e isso é essencial, como mudou completamente o estilo de vida. Ele começou a treinar pesado, a estudar, a se reconectar com a espiritualidade. Ele perdeu quase 30 quilos, mas ganhou uma nova vida. Hoje, Fábio Assunção é um dos melhores atores do país, premiado e respeitado. Ele fala abertamente sobre a dor para ajudar outros dependentes. Ele transformou a vergonha em troféu de superação. Ele calou a boca de quem ria dele. E a nossa deusa Vera Fischer, internada diversas vezes, exposta em capas de revistas sensacionalistas, lutando contra a depressão e o vício. Tiraram a guarda do filho dela na época. Imagina a dor dessa mãe, ser julgada pelo país inteiro como incapaz. Mas olhe para a Vera hoje. Aos 70 e poucos anos, ela está radiante, ativa no teatro, bombando nas redes sociais, provando que a vida não acaba depois de um diagnóstico ou de um fracasso. Els Vensoran. E sabe qual foi o segredo? Eles pediram ajuda. Eles aceitaram que não davam conta sozinhos. E é aqui que eu preciso que você largue tudo o que está fazendo e preste atenção em mim agora. Isso pode salvar a sua família. Você viu o Flávio, viu a Leila, viu o Fábio. A diferença entre o fim trágico e a superação, muitas vezes, é uma mão estendida na hora certa. Talvez você esteja pensando: mas meu filho não é ator da Globo, meu marido é teimoso e não conversa. A depressão na vida real não tem trilha sonora de novela. Ela é silenciosa e perigosa. Como você, mulher sábia e pilar da família, pode identificar o perigo? Anote esses 3 sinais que eu vou te falar, porque eles não falham. Primeiro sinal, a mudança brusca de jeito. Sabe aquela pessoa que amava fazer bolo, ir na igreja, ou ver o futebol, e de repente, parou. Não é preguiça. O nome disso é anedonia. É a perda da capacidade de sentir prazer. Se o seu marido ou filho parou de gostar do que sempre amou, acenda o alerta vermelho agora. Segundo sinal, a irritação, não a tristeza. Muita gente acha que depressão é só chorar no quarto escuro. Em homens e idosos, a depressão muitas vezes vem disfarçada de raiva. Aqui é o idoso ranzinza, que briga por tudo, que reclama da comida, do barulho. Às vezes, ele não é chato. Ele está sofrendo e não sabe falar. Lembra do Flávio Migliaccio? Ele estava revoltado com o mundo. A raiva é o choro que não sai. Terceiro sinal, o discurso de peso morto. Se você ouvir frases como "eu só dou trabalho para vocês", ou "vocês estariam melhor sem mim", ou "já vivi demais, pare tudo", isso não é drama. Isso é um pedido de socorro desesperado. A pessoa está ensaiando uma despedida. O que você pode fazer? Não julgue. Pelo amor de Deus, não diga "vai rezar que passa", ou "isso é falta do que fazer". A depressão é uma doença química no cérebro igual. Diabetes. Precisa de remédio e médico. Seja a ponte, chegue junto e diga: "eu estou vendo que você não está bem.
e eu vou com você no médico. Nem que eu tenha que te arrastar pela orelha, porque eu te amo demais pra te perder. Ligue para o 188 UCVV se precisar conversar. Leve no posto de saúde, mas não ignore. A fama passa, dinheiro acaba num piscar de olhos. A beleza muda com o tempo, mas o amor que a gente tem pela vida e pelas pessoas que nos cercam, esse tem que ser eterno. Que a história do Flávio e da Leila sirva de lição para a gente cuidar mais dos nossos idosos, ouvir mais, ter mais paciência. Ligue para aquele seu tio que mora sozinho, visite sua avó nesse fim de semana. E que a história do Fábio e da Vera sirva de combustível. Não importa o tamanho do buraco onde você está hoje, existe uma escada para subir. Não deixe a novela da sua vida ter um final triste antes da hora. Você é a protagonista da sua história. Eu quero saber de você, minha amiga noveleira, qual desses atores você sente mais saudade? E qual história de superação te emocionou mais? Escreve aqui nos comentários a frase: a vida vale a pena. Vamos encher esse canal de energia positiva e orações. Eu sou o seu estrategista de fofocas e te espero no próximo vídeo. Fiquem com Deus.